É óbvio que todos nós sabemos que 15 minutos não são suficientes para transmitir uma experiência de 2 dias. Mas esse foi o desafio que nós nos colocamos e que colocamos para vocês. Eu acho que tem uma coisa muito clara, cada vez mais, que é essa grande dificuldade nossa, de todos nós, de transmitir, de compartilhar as experiências, sobretudo as experiências coletivas. E eu acho que tem algo além disso que a gente nunca consegue fazer, que é fazer dialogar esses compartilhamentos de experiências coletivas entre eles. Então, o desafio todo nosso, e o desafio da organização do Corpo Cidade, das 18 oficinas simultâneas, que eu já sei que é uma loucura, mas que era esse, tentar fazer dialogar todas essas diferentes experiências e, sobretudo, essas diferentes metodologias que, de alguma forma, só pela apresentação das 6 que foram colocadas aqui nessa manhã, elas já dialogam, elas já de alguma forma, têm uma interlocução. Eu acho que o grande ponto para a gente é esse. É claro que tem pontos claros de partida, todos trabalharam em Salvador, todos trabalharam a partir da ideia-chave do Corpo Cidade, Cidade Cultura, experiências metodológicas. Teve um recorte da cidade de Salvador que foi claro, que foi daqui para o Centro Histórico, de quase todas as experiências partiram daqui para o Centro Histórico, e a maioria, isso me surpreendeu muito, a Vedete foi a Avenida 7, sobretudo Piedade, né? Que apareceu de uma forma clara. A questão da câmera, da imagem, também, nessas 2 últimas apresentações, elas se confrontam de alguma forma, a Rachel trazendo os limites, né, dessa questão da câmera. A questão da câmera, pelo menos para quem estava na organização, foi uma questão chave, né? Como se armar de uma câmera e ir para o espaço público para exatamente tentar depois partilhar essa experiência, né, que foi o que o Fred mostrou aqui. Então, era isso, eu não quero falar. Outra questão que aparece em todas as falas é a questão do mapear e do cartografar. Né? Por que mapear? Por que cartografar? Isso apareceu em quase todas as oficinas. Então, eu gostaria muito de ouvir vocês entre vocês. Obrigada. Boa. Já que eu fui o primeiro a falar, né? E esses 15 minutos são pouco para a gente contar um pouco da experiência, mas sobre eu não sei bem se é uma pergunta, mas para os que trabalharam com câmeras também, eu também acabo sempre direcionando meu trabalho para câmera, ou vídeo, ou fotografia, né? Por vários motivos. Não sei bem se é uma preocupação minha, né? Quando eu assisto vídeos, edição de vídeos ou escolhas de imagens, que me parece que a gente foge um pouco de pensar sobre essa política da imagem, né? De uma escolha da imagem, quando se edita um vídeo, sobre esse tempo da edição. Alguns falaram aqui sobre essa questão temporal da edição de um vídeo, né? Mas eu diria um pouco além disso, que é que política eu estou imprimindo para essa imagem, ou que tempo eu estou dando para essa imagem ou para esse trecho de vídeo, né? E naquele material com o qual eu me proponho a dialogar, ou me proponho a dar visualidade, né? Ou dar sonoridade, ou o que for. Então, essa política da imagem que está inerente, né? Parece que a gente mostra, a gente busca a diferença da imagem nesse tempo, a diferença no espaço urbano, né? Essa política. Mas eu fico sempre pensando o quanto isso é presente, né? No momento ou da edição da imagem, ou no momento da escolha, né? Ou no momento da roteirização de algum vídeo. Então, essa política da imagem me parece, eu não sei, eu muitas vezes fujo dessa escolha política, né? Me parece que ela acaba sendo uma escolha de imagens, de planos, de tempos aleatórios,
né? Não sei, isso às vezes eu tenho fugido do vídeo, por exemplo, porque nas oficinas que eu já ministrei com vídeo, aqui eu não vi muito isso, mas é difícil fugir da edição do vídeo, né? Existe um momento da edição, e esse momento, às vezes, acaba sendo solitário, né? A gente pode discutir um vídeo, reeditar, editar, reeditar, mas existe uma escolha naquele momento. Então, seria sobre essas escolhas, né? Que eu vi que aqui a gente faz escolhas. Escolhas por imagens, escolhas por lugares, né? Lugares porque alguém disse que o tal trajeto ou a Rua 7 seria interessante, porque lá tem muito problema, né? Então, a escolha por busca a problemas, a não busca por soluções, ou por coisas ruins ou coisas boas. Então, seria algo que eu fiquei pensando, assim, enquanto eu assistia tudo, né? Por mais que as metodologias propostas se proponham a uma abertura do pensamento, em algum momento elas delineiam, elas voltam a um pensamento, né, retilíneo. Me parece isso, né, para que a gente compreenda como é isso, compreenda como é esse lugar, né, explique o lugar. Então, não sei, isso é complexo para mim também. Então, quanto mais a gente foge, mais a gente volta ao mesmo, às mesmas coisas. Bom, eu achei importante a sua consideração, porque também acho que perpassa a todos essa questão, né? E é uma questão que também eu tenho me debatido muito com relação a isso, né? Esse processo seletivo, há seletividade, mas o que eu achei interessante, né, e geralmente isso ocorre também, é que dentro da escolha ocorrem os acasos. E aí isso foi bem marcante aí na oficina que nós fizemos e que puxou também para essa questão, né? Então, claro que pelo menos trabalhei com alguns fios condutores, né? Mas que os próprios fios condutores nessa experiência com a cidade, né, com essa relação tempo e espaço, o acaso esteve presente de uma forma bem marcante, né? Então, eu acho que é válido também colocar essa questão. Bom, eu acho que a Paola faz uma provocação interessante à mesa, mas, enfim, eu estava tentando instigar aqui umas pessoas da plateia também. Eu acho que isso não deve funcionar como um constrangimento. Bom, o problema agora é da mesa para ficar falando. Acho que seria legal, enfim, as pessoas também falarem, tá? Mas, então, estando com a palavra, eu vou fazer alguns comentários aqui. Em primeiro lugar, eu queria, sinalizar uma aproximação com o trabalho da Raquel. Tu peux comprendre? Antes de vir para cá, na saída ali do hotel, nós estávamos conversando e, de certo modo, já havíamos identificado um pouco aproximações de trabalho. Eu acho que o trabalho da Raquel problematiza muito mais do que o nosso, e de uma forma sistemática, a questão do que nós chamamos da afetação ou dessa provocação, né? Através daquela ideia do fazer corpo, tomar corpo, e um terceiro termo lá que eu não lembro. E, particularmente, problematizando o papel da câmera. Eu acho que essas são questões que estão presentes para nós, ainda que não tenham sido até agora o foco reflexivo, mas eu acho que há uma tangência aí por esse aspecto para se pensar o modo, né? Nós estamos dizendo, bom, esse processo de construção de um discurso, cidade, no caso, e tal, ele vai se dar
numa perspectiva das provocações ou das afetações enquanto possibilidades de constituição de intensidades. E aí junta com a outra pergunta da Paola, quando ela diz por que cartografar, né? A ideia nossa é que essa cartografia não seja uma cartografia de temas, nem de lugares, nem de nada, mas seja uma cartografia de intensidades resultantes dessa provocação, né? Então, acabou não se falando, mas esse papel que está aqui no chão, grande, isso aqui foi o espaço do jogo, da cartografia, e aí, fazendo uma referência ao que o colega aqui falou, sobre a questão da edição, que acaba sendo individual, escolhas, sim, estamos fazendo escolhas, mas essas escolhas, na perspectiva do jogo que a gente fez, é uma escolha que se passa por essa dimensão da afetação, da provocação. E numa dimensão, da maneira como a gente fez, que não é individual, foi coletiva, né? Foi coletiva, centralmente o jogo foi feito pelos participantes da oficina, né, onde cada jogador é um método de jogo. Quer dizer, o que ele fez? Gravou um material bruto. Esse material grupo, os grupos inicialmente fizeram uma decupagem, selecionando uma coisa por grupo, tá? Já é coletivo, eram 3 grupos, fizeram essa decupagem. Essa decupagem do que eles selecionaram, os planos foram traduzidos em fichas, que seriam as cartas do jogo. A ficha tem uma questão técnica, vai marcar a minutagem lá, mas ela descreve a cena, o plano, o que diz mais ou menos, né? E o jogo, quer dizer, então cada grupo vai ter um conjunto de fichas, que são as cartas do jogo, que correspondem a planos que foram gravados, né? Como é que funciona o jogo? Alguém começa jogando uma carta, a afetação, a provocação que aquilo traz para os outros, remete a ele, ou traz a eles a possibilidade de uma jogada, ou não, né? Mas de uma jogada que vai, enfim, no desenvolvimento, constituir essa cartografia, porque as jogadas elas são marcadas de diversas maneiras. Primeiro, eu jogo a minha carta em relação àquela que está ali, ou depois já num conjunto de coisas que estão presentes ali, cartografando, ou seja, eu vou jogar mais próximo, mais distante, então já tem uma cartografia nesse sentido. Nessa experiência aqui foi usado de uma forma extremamente intensa, que foi o riscar as ligações. Não foram só linhas, foram intensidades, riscos, cortes, podem ver como está tudo riscado de alguma maneira. Bom, as peças da timeline do que foi montado já não estão aqui, né? Estão ali porque daqui passa para a timeline, né? Mas isso é numa segunda etapa do jogo. Mas nesse primeiro jogo, então, nesse jogo particular da oficina, tiveram coisas riquíssimas em relação à experiência que a gente teve antes. Primeiro foi isso, do riscar. A gente usou isso muito timidamente na primeira experiência. Aqui não, eles foram marcando, fizeram sinais de significações diversas e tal. E a outra coisa foi uma certa performance no jogar. O jogar não foi só botar a carta lá. Tiveram movimentos que compuseram a jogada enquanto afeto para os outros jogadores, né? Então, a riqueza disso tudo depois tem que ser traduzido numa timeline, que você, afinal, vai montar um filme que tem um plano que segue ao outro. Enfim, o objetivo era fazer um discurso com esse formato de linguagem. É um ponto crítico essa passagem, de uma cartografia que é complexa, marcada por várias coisas. Como é que se traduz isso numa linha, numa sequência? É o ponto mais crítico. A ideia fundamental é que a timeline não seja marcada ela não seja constituída enquanto uma relação linear de causa e efeito, né? Nem uma relação que agrupe por tema, né? Mas que ela seja fundada exatamente no que regeu a organização dessa cartografia, que é os afetos, né? Afetos, provocações, né? É um ponto mais crítico, porque quando você começa a montar uma timeline, você é muito capturado pela sequência, né? Tem esse plano. Isso aqui tem a ver com isso, mas isso,
como é que isso está aqui presente, né? Então, essa tradução talvez seja o ponto mais crítico, mais difícil, não é uma questão de foi feito bem ou mal, não é essa a questão, mas eu diria que é o ponto mais crítico, né? Mas, afinal, então, nesse processo que foi coletivo, na verdade, eram 3 jogadores do jogo, 3 grupos, né? A jogada era por grupo, não era individual. Bom, e afinal se montou uma timeline, essa timeline foi traduzida, editada, foi o que se passou ali. Sobre o que a Paula falou, das semelhanças das oficinas, né, e a questão da imagem. Uma coisa que eu tenho pensado muito, né, é numa ressignificação do conceito de cartofilia, né, e pensar que talvez nós estejamos realmente caminhando para muito mais do que cartografias, mas cartofilias, né? Mapear esses afetos, mapear os amores, mapear os desamores no espaço, espacializar essas afetações, esses sentimentos. Em relação à imagem, tem uma coisa que eu partilho muito com o meu companheiro aqui, em relação ao incômodo, né? E que tem tudo a ver com isso que está sendo discutido. Eu ia colocar. E, novamente, a questão da imagem dos vídeos que nós fizemos foi aquela pedra no sapato, né? E aqui, quando essa questão sobe, né, eu queria falar um pouco desse incômodo e falar, talvez, deixar essa questão no ar e a gente tentar entender isso como uma provocação ao uso da imagem, né? A questão é que as imagens, a busca, se a gente for procurar, né, por um viés dialógico, como pelos caminhos que eu estou buscando, eu ainda não estou conseguindo revelar nessas imagens corpos em convulsão, né? E isso é um incômodo muito grande, porque a grande busca que é colocada, né, no pensamento do Morin, no pensamento do Bachelard, e particularmente o Bachelard quando fala da imagem, né, da necessidade catártica de você revelar aquilo que está por trás da imagem. E eu, particularmente, não vejo ainda algum caminho para se chegar a esse ponto, né? E ainda é algum terreno que eu estou tateando com muito cuidado. Mas, necessariamente, revelar esse corpo em convulsão, ou revelar esse corpo e a necessidade desse corpo encontrar outros corpos e realmente, a partir de então, despir o eu e o tu, né? E não o eu e um outro sujeito observado nesse território, né? Essa é provavelmente uma grande ambição, né, desse pensamento complexo voltado à educação que o Morin vem defendendo há alguns anos. E quando a gente fala de imagem, e quando eu falo dessa pedra no sapato, desses incômodos todos, eu lembro muito da imagem que é muito cara ao Walter Benjamin, do anjo da história, né? E como impressiona perceber que aquela imagem revela um corpo em convulsão, né? O corpo do próprio Walter Benjamin. O meu desejo é de um dia conseguir revelar esses corpos a partir dessas imagens que são capturadas, né? E aí a realidade que se busca, né, é uma realidade de encontro daquele observador e daquilo que está sendo observado. Talvez esse seja um grande desafio ainda, né? Fred? Rapidamente ali, em relação ao que o companheiro ali falou, eu diria o seguinte: é claro que a Câmara é um problema, mas não é a questão de ser um problema, não poderia deixar de ser. O olho é um problema. A presença do outro enquanto corpo é a presença enquanto palavra é um problema. Então, eu acho que é preciso pensar, talvez, um pouco a singularidade desse instrumento câmera, mas não dizer, bom, é um problema. Todas as outras formas nos meus termos, de provocação, vão ser problema. A questão é como ligar com isso. Você traz uma dimensão interessante disso, quando você trouxe a questão da sombra, do ocultar, do fazer ver, né? Porque eu acho que é interessante pensar a Câmara como um modo de fazer ver. Fazer ver o que? Uma realidade? Não, para mim isso não se coloca dessa maneira, entende? Mas é um modo de fazer ver. Tá?
E aí, essa dimensão do escuro, e você trouxe também, não se pode usar uma câmera todo o tempo, não, particularmente o grupo da Raquel e o que eu estava participando, quer dizer, as oficinas dos dois, tiveram um problema específico que diz respeito exatamente a isso, não se pode usar a câmera em qualquer lugar, né? Equipamentos dos dois grupos foram roubados, eu poderia interpretar dessa maneira. Nós não podemos usar a câmera em qualquer lugar, né? Mas aí tem uma coisa interessante do jogo que eu estava relatando aqui que se fez, porque você diz, bom, esse não usar a câmera significa um impedimento de trazer alguma coisa, ou que seja uma imagem e tal, ou nos meus termos, de novo, uma provocação que constitui algum tipo de discurso. No jogo teve uma coisa que eu achei fantástica, que acabou não sendo traduzida no vídeo, ou na timeline. A cartografia já bastante cheia de coisas, em determinado momento entra, porque na captura foram 3 grupos, e um desses grupos é que foi assaltado. E ele não tinha imagem, mas trabalhou com a imagem dos outros, enfim. Mas, então, no meio do jogo, esse grupo decide, entra um participante do grupo, com uma carta em branca, que era um tipo de jogada possível, que era uma carta coringa, se não estava representado, você podia, através da memória do que foi gravado, trazer de novo. Ele traz uma carta em branca, coloca no meio e diz, isso aqui são as imagens que nos foram tiradas. E ficou no centro, eu disse, bom, isso vai ser polar da timeline. Não passou para a timeline. Não passou para a timeline. E hoje, particularmente, no café, eu estava conversando com o Yves, que acho que não está aqui, que é do Lastro, né? E falando sobre isso, ele disse, não foi um momento de superação do que aconteceu, né? Não sei, mas de qualquer maneira, em relação ao que você estava falando, eu diria o seguinte, quer dizer, essa impossibilidade foi trazida, né, enquanto um elemento do discurso que estava sendo construído. Então, digamos, essa própria impossibilidade, ela não precisa ficar fora, ela faz parte, né? Enfim. Bom, só aí em relação ao Ronaldo, quando ele estava falando agora nessa inquietude de não conseguir revelar, né, o corpo em ebulição, alguma coisa, me pareceu que essas ideias tinham implícitas a suposição de que há sempre algo definido ou dado atrás de uma imagem. A questão, então, é como você revelar de alguma maneira aquilo. Eu não opero dessa maneira. Eu acho que a imagem, uma foto, um filme, sei lá o quê, vai ser um discurso cujos significados vão ser constituídos no processo, ou na relação, sempre na relação, né? E eu diria o seguinte, Ronaldo, meio te provocando o seguinte, o Ronaldo é ator de uma belíssima foto, que é capa de um livro que eu organizei, né? E eu diria que aquilo é uma provocação maravilhosa sobre o livro, e eu não vejo nenhuma essência naquela foto, nos termos que eu estou falando, mas ela funciona maravilhosamente bem como uma provocação ao que depois o livro trata. Eu também fiquei pensando sobre essa questão do processo, né? E além da questão da política da imagem, acho que existe um outro fantasma, assim, que é o fantasma do produto, né? De produzir alguma coisa em detrimento de um processo. Então, eu acho que se a gente conseguir, né, se afetar com o processo dessas coisas, né, dessas experiências, o produto ele é fruto disso, né? Mas parece que o fantasma do produto em relação ao processo que se levou a cabo, né, nessa oficina, ou o processo cartográfico, ele acaba sempre sendo um peso, né? Sei lá, eu digo sempre que é um anão de Nietzsche, assim, né, que está pesando esse produto, né? O produto final, a edição final, o mapa final ou o texto final. Então, essas coisas parece que elas
elas acabam sempre, né, recaindo em algum momento, né? Principalmente quando a gente se vale de experimentos coletivos, né? Os coletivos, eles são múltiplos e não dominados, né? Não dóceis. Não. Então, essa questão do processo que o professor falou agora, eu acho que ela nos ajuda muito, né? Mas pensar um pouco também nesse fantasma do produto, que é aí a gente falou um pouco no início aí da questão acadêmica, né, da pesquisa científica e dessa discussão. Eu acho que aqui a gente consegue pensar e sentir processos, né? Eu gosto de ver o processo, entender o processo. Não me interessa muito o produto, né? O processo é que movimenta, é que faz sentir. E parece que várias preocupações da câmera, se fez uma coreografia de uma forma, né, é um fantasma do produto, né, do produto final, né, ou de um pensamento que acaba sendo reto, estático, né, e Je suis d'accord avec ça, la caméra comme créant un fantasme de création d'un produit. Si la caméra n'a pour seul rôle que l'illustration de, alors que la caméra peut être un élément de traduction d'une expérience. Et je crois que le travail scientifique peut aller de ce côté-là. Non pas se servir de la caméra pour illustrer, mais bien pour traduire ce qui est vécu au quotidien. Ela concorda com essa ideia do fantasma do produto, mas, por outro lado, existe a câmera enquanto ilustração e a câmera que pode ser uma tradução daquele momento. Então, são dois diferentes que pode se produzir no meio científico. Bom, não sei se as perguntas da plateia vão no mesmo sentido dessa discussão em relação ao registro, a câmera, filmar. Sim. Ali. Que, pelo menos falando, né, do nosso grupo, que é o que eu posso falar, a gente trabalha com audiovisual, a gente tem trabalhado com audiovisual nos últimos anos, por acreditar, por ver o audiovisual como uma forma de pensamento, né, por entender como um sistema de pensamento que nos habilita a tratar de certas questões, né, a tratar algumas problemáticas, a nos relacionar com elas de um modo que não seria possível através de outras expressões, né, não que seja melhor ou que seja pior, mas que nos permite nos acercar a questões que a gente já leu sobre, já falou sobre, já escreveu sobre. Em determinado momento, o grupo sente necessidade de ir para o audiovisual por isso, por essa questão do processo, né? E eu acho que isso se reflete muito na oficina que a gente propõe, no sentido de tentar fugir desse fantasma do produto, né? Uma coisa que teve certa resistência por parte das pessoas que estavam fazendo a oficina foi como é que a gente vai montar um filme, né? Como é que a gente vai montar uma sequência se a gente não está vendo o que está acontecendo, se a maioria de nós não trabalha, né, com audiovisual, então não tem noção do impacto que isso vai gerar. E essa questão de trabalhar com as fichas, de trabalhar com a cartografia, de não trabalhar com a imagem, é justamente porque no momento que tu coloca a imagem, as pessoas começam a se preocupar se aquilo está ficando bonito, se está ficando feio, se está combinando, né? E a nossa ideia de fazer a cartografia e a gente montar essa sequência toda colando as fichas com crepe na parede é justamente tirar esse peso do produto, enfatizar o processo e não deixar que todas essas afetações, todas essas provocações que permearam toda a oficina percam peso na medida em que colocam uma imagem, né? Porque tem toda a força dessa imagem, né? E a preocupação com esse produto final, que é uma coisa quase inevitável. Então, por isso que eles fizeram a cartografia, na verdade, nos 2 dias de oficina, que foram
manhã, tarde, um pedaço da noite, a gente teve imagem no momento da captação, que durou 2 horas, para os grupos que, né, durou 2 horas, porque para alguns grupos durou menos, para um grupo durou menos, e depois, né, de noite, selecionando os trechos que eles gostariam de continuar se relacionando, e no final da oficina, quando a gente já tinha até conversado para preparar essa apresentação, eles viram o resultado final. Eu acho que isso foi fundamental para enfatizar o processo, né? Então, a gente tem que pensar esse sistema de pensamento como portador de especificidades, né, que vão fazer com que a gente exijam novas formas de se relacionar com ele. E por considerar esse audiovisual um sistema de pensamento, para nós, o tipo de questão como, por exemplo, o conflito que não aparece, a questão da sombra, não está muito em voga. Não é exatamente a nossa questão. Né? Porque não é isso que a gente está indo fazer lá. Não é para isso que a gente está se valendo do audiovisual. O que não significa desconsiderar várias questões éticas e políticas que foram colocadas, mas que vão aparecer no audiovisual de uma maneira, mas que vão aparecer em todas as outras maneiras. Né? Vão aparecer quando a gente produz um diário de campo, que tem a questão da solidão, tem a questão da seleção. Vai aparecer quando a gente escolhe o que falar em 15 minutos, né? Um processo de ficar preparando isso, que muitas vezes é solitário, e que envolve, obviamente, uma seleção, né? A questão de como se relacionar com o outro. Né? Acho que todas essas questões que estão aparecendo aqui, como específicas da câmera, sem dúvida alguma, quando envolve imagem ou audiovisual, ou captação de som, tem suas especificidades, mas que, no geral, esses aspectos podem ser extrapolados para todas as nossas formas de interagir com o outro. Eu não sei, até a Paula comentou a semelhança dos lugares que a gente acabou indo. Né? Acho que se não tivesse câmera, se não tivesse nas oficinas onde a câmera também não foi tão importante, a gente também foi para esses lugares. Então, o que nos atrai? Né? O que a gente pesquisa? O que nos interessa pesquisar? E aí fiquei pensando nessa ideia de provocação, que a gente pôde discutir um pouco o quanto, quando a gente vai fazer uma intervenção, a gente está levando com a gente, certamente, muitas verdades sobre a cidade. Né? Então, por exemplo, essa verdade que a cidade está muito rápida e precisa ser mais lenta. Então, a gente vai lá e provoca, de alguma maneira, que a cidade se depare com isso. Né? E as pessoas ficam muito brabas, enfim. Né? E como é que a gente faz para acompanhar esses efeitos também daquilo que a gente está provocando? E aí um pouco pensar, então, nas direções éticas das nossas provocações. Né? Queria conversar um pouco sobre isso. Só para complementar um pouco sobre a experiência que Daniele narrou e sobre a experiência da câmera fixa, que é completamente diferente da câmera móvel e que talvez seja a câmera móvel esse prolongamento do olho e essa possibilidade de entrar em conflito com os ambientes, dentro dos ambientes escuros, como uma forma de iluminação, a câmera móvel. E eu acho que, no caso da experiência, era justamente de colocar a câmera no lugar que seria o lugar em sombra, né, lugar escuro. É porque ela, estando fixa, ela não está tão visível quanto a câmera em movimento. E ela é uma complementação, no caso, como a Daniele falou, do processo, da experiência. Só uma observação a respeito do que foi colocado agora sobre a provocação. Não sei, talvez eu só queira esclarecer o seguinte: da maneira como eu usei o termo provocação, não me pareceu que correspondesse ao que você colocou. O que a gente está entendendo como provocação é o próprio ato de olhar. Tá? Provocação enquanto constituição de alguma coisa. Quer dizer, isso é um modo de estar expressando a não suposição de uma coisa dada. O próprio olhar constitui aquilo. Nesse sentido, ele provoca a construção de um discurso sobre alguma coisa. É nesses termos. E não nos termos que me pareceu que estavam presentes, que é de se criar uma situação, não sei o quê. Por exemplo, a situação que a colega ali estava relatando, do andar na balaustrada lá da praia, né,
enfim, para provocar alguma coisa às pessoas, se eu tivesse debruçado ali, eu ia ficar muito incomodado. Entende? Por quê? Que alguém se coloca no direito de me provocar. Eu acho, nesses termos, eu acho problemático. E aí você levantou a questão ética, que a gente colocou a questão ética do pesquisador, da ciência, se quiser extrapolar isso. Né? É interessante porque exatamente comigo ocorreu isso. Eu participei da oficina da Rachel, embora não acompanhando o protocolo, eu me inspirei no protocolo para fazer exatamente algo que não era o protocolo. Então, se o protocolo delimitava um certo polígono de visuais, eu procurei romper com esse polígono, e, no outro momento, tinha a questão do tempo, as temporalidades de 20 minutos para cada toma de registro, e eu procurei ser um retardatário em relação a esse tempo, digamos assim, não que eu não fosse parte do protocolo, mas o protocolo me inspirou para fazer uma outra coisa. E, realmente, essa questão do respeito, essa questão até que ponto a gente chega. Né? Eu estava diante de uma igreja filmando, e o vigia da igreja veio protestar, perguntar por que eu estava filmando. E eu disse que estava filmando porque queria registrar o movimento na frente da igreja. Ele disse, bom, aqui todo mundo já foi embora exatamente porque você está filmando. E ele começou a se molestar, disse que eu não podia filmar. Eu comecei a discutir com ele, que era o espaço público. Mas chegou um momento que eu disse para ele, eu disse, olha, você tem toda a razão, você está incomodado, eu não vou parar de filmar, vou pegar um táxi e vou-me embora agorinha. E aí foi o que eu fiz, eu parei de filmar, peguei um táxi e fui-me embora. Para mim foi importante, digamos que a partir desse uso da câmera, e a câmera como um dispositivo tensionador, foi descobrir certas particularidades nessa lógica de organização desse espaço na frente daquela igreja, que escondia, digamos, alguns detalhes importantes que eu pude ver na medida em que ele se molestou com o filme. É claro que eu acho que existe uma medida até que ponto você pode chegar, é uma questão de negociação, as pessoas já estão de saco cheio de ver esse povo na rua filmando, é uma forma de apropriação, sim. Uma outra senhora na rua disse, vai filmar a puta da sua mãe, seu viado. Com toda a razão, ela se molestou, não é? Então, eu acho que o importante não é tanto aquilo que a gente registra, mas, como foi dito aqui, o importante é o processo. O importante é filmar para ver, o importante não é tanto o que você filma, mas o que você vê no ato de filmar. É o que fica, digamos assim, registrado no corpo do indivíduo, enquanto experiência, enquanto processo. No final, pode ser que você use ou não aquilo para alguma coisa, para montar um discurso, ou talvez simplesmente você resolva escrever um texto. Eu acho que a gente, digamos, valoriza muito a questão da imagem, como se necessariamente a imagem tivesse que ser utilizada como tal, como imagem. Não é? A imagem, ela ajuda a pensar. Eu acho que, nesse sentido, aqui das experiências, o que se nota bastante forte é que todo esse processo de utilização de câmeras, de filmadoras, fazem com que o processo mesmo, né, a maneira como ele se organiza, faça a gente pensar e entender que objeto, né, um pouco mais do objeto que a gente está tentando se aproximar dele. Isso não quer dizer que fotografar 1000 vezes aquele objeto vai fazer a gente, digamos, entender melhor esse objeto, senão que a ideia de que a gente acha que devem ser feitas 1000 fotos dizem talvez muito mais do que as próprias fotos. Bom dia, eu sou Giovana Dantas, sou artista plástica e eu fiz parte da oficina de Raquel. Então, o que eu queria dizer é que a nossa intervenção na balustrada da Barra não foi uma simples desejo de incomodar as pessoas, mas que isso foi uma performance. E como performance, tem uma complexidade que é do campo da performance, que exige um acúmulo de energia do grupo para construir aquele trabalho, realizar aquele trabalho e ter um resultado, assim, naquele momento. Então, quando a gente
decidiu quase que coletivamente andar sobre a balustrada, haviam condições que eram as seguintes. Daniele já fazia uma pesquisa como dançarina sobre alturas e espaços estreitos. Tínhamos visto aquele espaço da balustrada como espinha dorsal daquele lugar. Uma espinha dorsal onde as pessoas ali paradas significavam um lugar de peso, um lugar muito forte de ocupação. Então, a performance só teria essa força também se a gente tirasse esse espaço de comunidade, de comodidade e ocupação. E foi uma coisa muito boa, porque também conseguimos despertar os afetos daqueles ocupantes. Daniele passou, algumas pessoas saíram, outras foram, assim, carinhosamente tiraram suas coisas da frente para que ela passasse. Outros reclamaram, outros tiveram reações místicas sobre passar por cima. E nós fomos, de certa forma, traçando um mapa, traçando um caminho dos afetos daquelas pessoas. Então, foi uma performance que também que favoreceu o desdobramento de outras potências de trabalho em relação à filmagem, à posição da câmera, as imagens capturadas, porque nós capturamos imagens do percurso, Osnildo capturou imagens da areia para a balustrada, e nós continuamos vendo e deixando aquilo ser um processo. Mas foi algo muito afetuoso, o resultado foi muito gratificante. Ok, pessoal. Então, vamos ficar aqui com essa pequena pausa e voltamos às 14 horas com o segundo bloco. Ou seja, filme...